Hoje é quinta, 15 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem o Botafogo venceu a equipe do Estudiantes e depende apenas de uma vitória simples para conseguir a classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse jogo acontecerá daqui a 2 semanas contra a equipe da Laú no estádio Newton Santos. O Botafogo ainda é terceiro do grupo, mas com uma vitória simples passará para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. As coisas ficaram mais tranquilas, graças a Deus. Além disso, ontem tivemos dois jogadores que eram bastante criticados pela torcida botafoguense, fazendo gols e sendo importantes. Arthur, que tem números interessantes nesse seu início com a camisa alvinegra, e como eu pedia aqui no canal, eu quero que o Arthur seja aquele Arthur, não o Luiz Henrique, e parece que ele está começando a ser o Arthur. E o Juan Cruz, criticado pelo valor pago pelo Botafogo, mas que vem jogando até de certa maneira honesto com a camisa alvinegra, e é isso que a gente precisa, jogadores que entrem em campo e correspondam, e pelo menos, na minha opinião, esses jogadores estão fazendo isso. E o técnico Renato Paiva entrou numa polêmica, e ele falou sobre ela. Ele mostrou o dedo do meio, e muita gente achou que fosse para a torcida, mas ele explicou para quem foi na entrevista coletiva. Então tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco esse careca que vos fala está de volta. Amigos, hoje é o último dia daquela promoção bacana da GoCase em relação ao cupom de 10%. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição da página da GoCase. Lá vocês encontrarão capinhas, carregadores, vocês encontrarão mochilas, malas, vários itens interessantíssimos. E se vocês utilizarem o cupom canal do TF, 10% de desconto. Caso vocês ainda não tenham entrado na GoCase, entrem, vejam os produtos, que eu tenho certeza que vocês gostaram bastante, já que todas as linhas são sensacionais, produtos de altíssima qualidade. Entrem agora na GoCase. Ontem, o Arthur fez uma partida que eu esperava dele há algum tempo, uma partida de Arthur. O Arthur foi um jogador que chegou à seleção brasileira sendo decisivo no Red Bull Bragantino. Um atleta que chegou a seleções brasileiras de base, um jogador importante, nesse mesmo estilo que ele teve ontem, no 1 para 1. Um jogador que sabe finalizar, tem facilidade para finalizar, encontra jogadores, sabe ser decisivo. E contra a equipe do Estudiantes, no estádio Newton Santos, ele repetiu o que fez no último domingo, contra a equipe do Internacional. Um gol e uma assistência. Porém, ontem, de uma maneira muito mais efetiva. Um jogador que foi o destaque da partida, o melhor em campo, de uma maneira muito justa. E a gente tem que começar a apoiar esses nossos atletas. Se eles forem mal, a gente critica porque eles foram mal no jogo. Não ficar perseguindo jogadores, como infelizmente alguns acabam fazendo. É até mesmo por você gostar de um atleta que saiu, no caso o Luiz Henrique, que é um ídolo histórico do nosso clube, um jogador importante, na maior conquista que nós tivemos, que é a Copa Libertadores da América, com certeza você vai sentir falta do Luiz Henrique por ele sair. Mas o Arthur não pode pagar por isso. Eu falei isso tem umas 2 semanas aqui no canal, aliás, pouco mais um mês e pouco, quando eu queria que o Arthur fosse cobrado por ele ser o Arthur. E estava me irritando o Arthur não ser o Arthur. Não é que o Arthur não estava sendo o Luiz Henrique, ele não estava conseguindo ser aquele Arthur. E começou a ser. Se você pega os números do camisa 7, são 17 jogos com a camisa botafoguense, 3 gols e 4 assistências. Se você pega os seus números, ele tem apenas 1.157 minutos em campo. É uma minutagem bastante baixa, mas se você pega 17 gols, 7 assistências, 7 participações em gols, é um número muito interessante para um jogador que acabou de chegar no nosso clube. E tomara que ele se adapte mais. E esses jogos que ele tem feito, talvez a partida contra o Internacional, tenha dado uma moral para ele, assim, tirou um peso, e ele conseguiu ontem, contra o time do Estudiantes, fazer uma partida brilhante. Foi melhor em campo, uma partida que, se fosse o Luiz Henrique fazendo ano passado, estava todo mundo encantado. A partida do Arthur foi nota 10 ontem, na minha opinião. E o Juan, outro jogador que foi criticado, esse muito pelo valor que foi pago. Eu sempre falei aqui no canal, dane-se quanto foi pago. O Botafogo hoje tem condições de ir no mercado e pagar 8 milhões de euros em um jogador. Se você acha que ele não tem qualidade técnica, beleza. Mas eu não vou contestar o valor pago.
Não vou mesmo. Acho que cada um vale aquilo que foi colocado, e se o Botafogo achou interessante pagar, ok. E ontem o gol que ele fez é importantíssimo. Desses 8 milhões, já se pagou pelo menos ali um percentual, por causa da importância na partida de ontem pela Copa Libertadores da América. E é isso que a gente quer, que jogadores sejam importantes, jogadores sejam decisivos, jogadores façam a diferença, como o Arthur fez. O Juan tem entrado e tem entregue algumas coisas, tem ajudado na marcação-pressão, é um jogador que dá uma liberdade para o Igor Jesus, ora ele fica como camisa 9, ora ele sai para fazer o papel de um segundo atacante. Eu não vou ficar criticando o jogador só porque eu não gostei da contratação lá atrás, eu vou torcer para ele dar certo. E é isso que eu penso em relação a todos os jogadores. Tomara que os próximos, né, a começarem a engrenar sejam Nathan Fernandes, que tem entrado com muito volume físico, mas ainda tecnicamente você sente que ele está recuperando o tempo, porque desde janeiro que ele não jogava. E, claro, o Santi Rodrigues, a principal contratação do Botafogo nessa janela de transferências. É torcer que tudo dê certo para o nosso glorioso e que esses jogadores continuem evoluindo. Deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. E tem uma opçãozinha aqui agora chamada Hypar. Não sei se nesse vídeo terá. Tem gente falando para clicar nesse Hypar, que é bom para o canal, para outras pessoas conhecerem. Então vocês me ajudem aí. Quem quiser clicar no botão de Hypar, dê esse hype aqui no meu vídeo, que eu quero ver o que acontece. Não sei onde que vai chegar, mas cliquem também nesse botão de Hypar. Para encerrar, ontem o técnico Renato Paiva mostrou o dedo do meio. Muitas pessoas colocaram que ele mostrou para a torcida ou para o técnico do Estudiantes, mas ele explicou para quem ele mostrou o danado do dedão. Fala aí, Paiva. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque de facto anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte: Esse é ele, não é? uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro, não é? É isso, falou que mostrou para o membro da comissão técnica. Eu vou criar polêmica com isso? Não. Eu quero que o Renato Paiva continue tendo bons números, que o Botafogo engrene e que as coisas funcionem para o nosso clube do coração. Tamo juntos, aqui com Deus. Continua aqui no Hotel Baby Norte. Eu estou com cenário virtual, porque eu não estou em Volta Redonda, só minha roupa tá aqui, a cama tá bagunçada, mas voltei para o cenário virtual, que é o cenário do canal do TF. Tamo juntos, galera. Volto hoje ainda por volta das 12, 13 horas com o nosso almoço com o TF e à noite com o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Valeu, amigos, valeu, amigas. Um beijo pra vocês. Fui, tamo juntos, fogo neles.